quando você vai ouvir, você tem que preparar, né? E a coisa mais linda que é quando você planta, né? Lembra quando a gente for fazer aquelas experiências na escola, a gente põe o algodão e o feijão, e aí brotava? Você ficava encantado, né, de ver aquele brotar. E quando nós pregamos, quando a pessoa prega, ele está plantando uma palavra no seu coração. E muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos preparados. Você vem, você ouve e você vai embora. E a palavra se perdeu. Então eu queria convocá-los para hoje abrir o seu coração por completo e dar essa oportunidade para você viver o novo de Deus. Porque a palavra, ela, por si própria, ela já faz um manancial de águas vivas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar razão. E muitas vezes eu não falo, porque muitas vezes eu fico lutando para prestar atenção. Porque às vezes a palavra, você está ouvindo ali, tem alguma coisa que te diz, passa alguém, você já se distancia. E a palavra, ela serve para você ter uma semana de vitória. Quando você ouve a palavra aqui, não é a palavra do Nico, a palavra da Mária, a palavra da apóstola, é a palavra de Deus. É essa palavra que como se diz, é para você o suprimento da sua vida durante a semana. Porque se você não guardar a palavra, como que você vai repreender o inimigo quando você estiver diante de uma adversidade? Quando você precisa de uma provisão de Deus, como você vai clamar? Você não ouviu a palavra, você não tem ela no seu coração. Então hoje eu gostaria de chamar a todos para simplesmente se esvaziar. Porque o pecado, todo dia você comete. Mas graças a Deus, que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele não se lembra mais. E a graça do Senhor, ela nos alcançou. E muitas vezes, o nosso pecado, o nosso erro, nos acusa, quando Deus já nos absolveu. Nós temos um fiador que pagou com sangue, fiança pelo nosso pecado. Então hoje já não temos mais acusação nenhuma para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos uma nova vida. Então, nós temos que tomar posse da palavra. É como se você tem uma herança e você não toma posse. Você tem que tomar posse dessa palavra hoje, para que a sua semana seja diferente, para que você venha repreender o adversário, para que você venha ser livre, as cadeias venham romper. Não adianta a palavra ser dita, a palavra ser profetizada, se você ainda está amarrado. Você tem que se soltar, tirar todas essas ligaduras. Pensa, você é uma pessoa livre. O sangue de Jesus Cristo já te libertou. Então que não venhamos sair daqui sem prestar atenção em toda a palavra que é dita nesse altar, porque é a palavra de Deus, é o combustível do seu dia a dia. Sem essa palavra, não tem a esperança. Você não vai ter fé, você não vai ter força. Cai naquele desânimo. Por que cai no desânimo? Porque você está distanciado. Amém? Então vamos nos esvaziar e vamos colocar a nossa mão no nosso coração e pedir que esta palavra ela entre no seu coração de maneira diferente, que seja alimento real, para que você venha verdadeiramente nesse dia tomar posse dessa herança, dessa graça que o Senhor tem por nós. Amém? Vamos orar agora? Amém, Senhor. Aqui está a tua igreja, está o teu povo, está os teus filhos. Senhor, é com muito amor que eu te peço. Tu que conheces cada um deles, tu conheces o deitar e o levantar. Senhor, que esta palavra no dia de hoje, ela venha brotar de maneira tal que venha ser testemunho no dia de hoje, para que vidas sejam libertas, vidas sejam verdadeiramente transformadas, vidas sejam verdadeiramente, Pai, felizes, porque, Senhor, o que Tu nos quer dar nesta noite é alegria,
porque como disse o teu servo, a alegria do Senhor é nossa força, e quando nós estamos alegres, nós temos força, nós temos vigor, nós temos destreza, nós temos ousadia, e com essa ousadia, nesta noite, Pai, eu declaro que a tua igreja receba a palavra viva, a palavra eficaz, e que ela possa produzir, Senhor Jesus, oh Pai, frutos, libertando os cativos, dando vista ao cego, Pai amado, Deus bendito, tirando, oh Pai, os ferrolhos que tem aprisionado os pés de andar, oh Pai, uma vida nova. Senhor, faça isso agora, que todas, Senhor, ligaduras caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, e que venhamos verdadeiramente estar com nossos ouvidos, oh Pai, abertos para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e que venhamos ouvir esta palavra hoje e glorificar ao Senhor, porque a graça tem nos alcançado, o favor de Deus tem, oh Pai, nos sustentado. Assim eu oro e agradeço por este dia, por esta noite, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Pastor Jesus, a igreja, amém. Glória a Deus por esse momento. Estamos aqui reunidos e a palavra diz que onde há o Espírito Santo, a liberdade. Então hoje, no começo do culto até o louvor e a oração do Ricardo, completando, né, a minha mensagem, a minha palavra. Na verdade, irmão, essa mensagem ela é uma resposta para a minha vida, do culto de quarta-feira, que foi pregado sobre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E como o Gabriel também trouxe uma mensagem hoje de Paulo, e eu saí daqui assim muito pensativo, porque é uma responsabilidade muito grande quando nós temos algo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É uma obra espiritual, não é de qualquer maneira. A palavra fala que nós temos que, por fé, por determinação e amor, para você alcançar uma estatura de um varão perfeito, porque você vai estar vivendo um sentimento que você humanamente é impossível de conhecer, é impossível de você alcançar. É uma obra espiritual. A primeira obra que você, como cristão, você vai buscar e fazer é amar a Deus sobre todas as coisas, é mudar a sua história, é mudar o seu sentimento, é moldar o seu caráter segundo a palavra de Deus. E eu fiquei exatamente meditando nisso, como a gente se limita, como a gente é pequeno, como a gente é envolvido por sentimentos, como a gente é envolvido por pensamento, como os laços de Satanás na sua vida vai te envolvendo, e quando você vai ver, você está detido, você está parado, você está pecado. E essa palavra foi eu orando de joelho, pedindo: eu preciso crescer espiritualmente, porque eu tenho um mandamento, eu tenho uma obra, eu preciso conquistar essa obra. Como é que eu vou viver o primeiro mandamento se eu for uma pessoa ainda natural na presença do Senhor? E a palavra de Deus é Filipenses 3, não precisam abrir, versículo 12, 13. E o título diz assim: prosseguindo para o alvo, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Olha que tremenda a palavra de Paulo. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. A palavra de Deus, ela é tão perfeita que eu não sei se eu consigo expressar, mas aqui Paulo, ele está dizendo exatamente na maturidade espiritual que ele não tinha alcançado ainda, mas ele continuava a buscar exatamente essa maturidade, esse crescimento espiritual. Ainda ele estava buscando o aperfeiçoamento. Aqui, se você for lá em Atos 16, Paulo estava preso, já estava fundando a igreja de Efésios.
E ali ele está determinando para buscar o que é o aperfeiçoamento. Irmãos, quando nós falamos que o homem tem que alcançar o aperfeiçoamento, olha que coisa tremenda. Como é que você pode ser perfeito? Nós podemos ser perfeitos através da santificação, do crescimento espiritual, do contato com o Espírito Santo. É essa oportunidade que Paulo ele tinha, quando ele olhava e via o alvo que era Jesus, e sobre o seu coração já tinha uma raiz da palavra de Deus, onde ele sabia tudo que ele tinha percorrido, mas ele estava lá na presença de Deus buscando, mas só tinha algo na sua vida, um alvo, a salvação. E quando ele fala da salvação, ele tem a certeza que ele vai ser aperfeiçoado. O aperfeiçoamento, quando o Espírito Santo está envolvendo o seu corpo e a sua alma, é santificado na presença do Senhor, é purificado na presença do Senhor. Quando nós olhamos e nós vemos que nós estamos com tantas promessas, uma das maiores promessas que nós recebemos é verdadeiramente os verdes pastos. Olha que tremendo. Nós não vamos alcançar de qualquer maneira. Quando nós entendemos que existe o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, isso não é uma coisa muito séria, mas você não vai alcançar de qualquer maneira. Nós temos colocado nossos pedidos na casinha, confiando na resposta, mas nós não vamos alcançar de qualquer maneira, se não for através do crescimento, de uma intimidade com o próprio Deus, com o Espírito Santo. Hoje nós temos visto que o Espírito de Deus tem dado para nós a mensagem de Neemias. E quando nós vemos que nós temos quantas fraquezas, quando nós temos ainda estado presos em tantas coisas, é porque nós temos que estar vivendo o momento da restauração. Essa obra é nossa. E como Paulo fala, ainda que eu não alcancei a virtude da promessa, mas eu não parei também, eu continuo. Olha que palavra. Não que tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo. Eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui alcançado por Cristo. Irmãos, a tua promessa já está determinada na sua vida. Aquilo que você necessita já está preparado na sua vida. Quantas vezes nós estamos embaraçados porque nós não temos olhado para o alvo, nós não temos fixado como Paulo, permanecido, abrindo como a palavra que o Gabriel falou hoje, abre mão de tudo, porque sabe que o teu alvo é Cristo. Olha que coisa tremenda. Hoje nós temos que abrir mão de tudo, porque tem algo te esperando lá na frente. Verde espaço representa uma vida plena, uma vida de prosperidade, uma vida de vitória, uma vida de restauração. E muitas vezes você está triste, abatido, angustiado. Ao contrário da promessa, é porque ainda que você não alcançou a plenitude do Espírito, mas você não pode parar. Nós temos que permanecer, temos que buscar, temos que confiar. E como que você vai buscar? Como é que vai tirar as vendas dos teus olhos? Irmãos, quando você começa a buscar a maturidade espiritual, hoje você coloca a palavra de Deus diante da sua vida e você vai andar por ela como se ela é a luz do mundo, como essa palavra ela vai mudar a tua história. Essa é a convicção. Quando você vive a palavra, quando você vive Cristo, era isso que Pedro, isso que Paulo ele vivia, o alvo era Cristo Jesus. Nada tirava Paulo mais do foco, nada tira Tiago do foco, nada tira o Pedro do foco, porque hoje tem uma raiz da verdade, a raiz da palavra. Essa palavra cria raiz, é uma boa semente, e quando você coloca a semente no teu coração, ela vai germinar, ela vai trazer vida. E quando nós colocamos nossa vida, colocando todo o nosso ser na presença, buscando a santificação. Esses dias eu estava vendo a pregação do Binho. Quando nós fazemos um jejum de qualquer maneira, nós estamos ofertando aquilo que o Espírito Santo tem ofertado no
nosso dia a dia, a porção do seu Espírito, a graça da palavra, a graça do seu amor, enquanto nós temos que se achegar na sua presença, para ofertar um sacrifício, ofertar um jejum, nós fazemos de qualquer maneira, e não somos alcançados. Mas quando você coloca um alvo, que é a salvação, um alvo, eu não quero mais, eu tenho que me rebelar contra a minha incredulidade, eu tenho que me rebelar contra a minha carne, eu tenho que rebelar a minha vida contra o pecado. Nós temos que se rasgar, porque nós temos que ter esse desejo de viver o novo de Deus, ter uma experiência de ouvir a voz de Deus, ter uma experiência de ver a luz do Espírito Santo, saber que você é conduzido pela palavra, porque o Espírito Santo te trouxe a integridade do próprio Deus na sua vida. Olha que coisa tremenda. E nós muitas vezes estamos embaraçados com coisas onde Satanás vai te colocando para você ser uma vida abatida. Está dentro da igreja, servir ao Senhor com alegria dentro da igreja, mas quando nós saímos lá fora, muitas vezes nós somos abatidos pelo mundo aí fora, porque nosso coração não tem raiz, nosso coração não tem a palavra. Olha que Paulo fala em seguida: irmãos, não julgo o que alcanço, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Paulo, ele era para ser um homem oprimido, depressivo, por tudo que ele fez. Mas ele fala: uma coisa eu faço, tudo que era velho ficou para trás. Irmãos, quando o homem consegue tomar uma posição como Paulo, as coisas velhas ficaram para trás, é porque ele sabe que a sua vida está na mão do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas o seu futuro, Deus proverá. Quando o homem tem a certeza pela fé que Deus proverá no seu futuro, seja no financeiro, no espiritual, no físico, no mental, Deus proverá. Você é um homem separado, você é um homem de maturidade, você é um homem já consagrado ao Senhor, buscando a perfeição. Nós temos condições de buscar a perfeição pelo poder da palavra. Como Paulo fala, você tem condições de ser perfeito. Andarmos segundo o entendimento da palavra. Guardei a palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Olha que momento, que experiência, que nós, eu e você, somos separados, estamos sendo contados por Deus, para vivermos esse novo de Deus, para saber que eu posso guardar a palavra do meu Deus no meu coração, para mim não pecar contra Ele. E se eu não peco contra Ele, é porque no meu caminhar tem a luz da palavra de Jesus. E você vai alcançar os verdes pastos. Muitos têm deixado as suas vitórias para trás, porque muitas vezes nós entramos aqui preocupados como vai ser nosso dia lá fora, como é que vai ser no dia de amanhã no emprego, como é que vai ser aquela conta. Mas se teu futuro está na mão do Senhor, e Deus proverá, Deus mudará a tua história, Deus mudará a tua sorte, Deus mudará a tua vida, porque esta não está no teu alcance. O alcance está na mão do Todo-Poderoso, aquele que nós temos colocado a cada dia para buscar a sua perfeição, o seu caráter, a sua verdade em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É a única história que nós podemos mudar na nossa vida é quando você coloca a sua vida, você se coloca nu na presença do Senhor. É quando Paulo, ele fala que as coisas velhas ficaram para trás. Olha que coisa maravilhosa. Paulo sabia que a porta era estreita, Paulo sabia que a porta era apertada, mas Paulo sabia também que quanto mais ele diminuía, ele ia crescer, ele ia prosperar, porque a palavra estava no coração e ela ia prosperar com fruto, com prosperidade, porque ele ia aprender uma nova história. E nós temos essa oportunidade de mudar a nossa história. Hoje eu estava pregando com uma moça e eu pude falar. Ela disse que todo mundo da família dela morre de Alzheimer. Eu falei, então,
isso é para a genealogia mesmo do homem, mas quando você conhecer a Cristo, quando você conhecer a palavra de Deus, você vai ter as características do Senhor, e você não vai morrer, mas você vai viver, porque a promessa do Senhor é vida e vida em abundância. E quando nós entregarmos nossa carreira, combatendo nossa fé, nós entraremos na glória, onde o Senhor tem preparado para mim e para você. Então nós não podemos olhar para trás, como ela estava olhando. Olha que coisa, uma moça nova falando, a minha família morre de Alzheimer. Então, mas eu tenho uma direção nova para a sua vida, a vida em Cristo Jesus. Não se olha para trás, mas se olha para o alvo, porque Ele ressuscitou, e você vai ressuscitar dessa morte que te persegue, essa preocupação que te cerca, essas frustrações que nos brecam, essas dores que nos levam muitas vezes a uma depressão, a uma angústia. Mas para nós, olha que privilégio, irmãos, onde o mundo está gemendo, onde o mundo está sofrendo, nós temos a oportunidade de termos a nossa característica, nossa identidade como Cristo Jesus. Saber que quando você se coloca na presença do Todo-Poderoso, você buscando a santificação, Ele se inclinará para você e vai te dar a vitória. Ele te ouve, você é ouvido por esse Deus maravilhoso. Você é um canal de bênção, você é um canal de vitória, e Deus tem separado a sua vida, para quando você se posicionar, derramar o seu Espírito sobre a sua vida, e você ser uma luz no meio das trevas. Aleluia. E a oportunidade está aqui, de nós se colocarmos na presença do Todo-Poderoso, tomar tudo que nós temos como nada, repudiar nada, e saber o que vem do céu maior, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Quantas vezes nós não temos um diploma, muitas vezes nós não temos condições alguma de nada, a não ser pelo preparado pelo nosso Deus. Ele te prepara em caminhos que você não buscou. Você vai colher onde você não plantou, porque o nosso Deus é aquele que cuida de cada um de nós. E isso é maravilhoso. Quando você reconhece a grandeza, você sabe que o alvo da tua vitória é Cristo. Você sabe que o alvo é o próprio Deus na sua vida. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Eu quero louvar a Deus, porque quando nós olhamos para aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que diminuir muito, mortificar nossa carne, nosso entendimento, nosso conhecimento. Nós temos que só colocar o nosso coração na mão de Deus e buscar o conhecimento. Paulo fazia isso. Ele sabia que tinha uma salvação, mas ele queria ter uma intimidade com Deus. O desejo de Paulo, que seja o meu e o seu, o coração ardente de conhecer esse Deus vivo, porque aquele que conhece a Deus, nunca mais ele é o mesmo, nunca mais ele vai ser um rio seco, um rio de águas paradas. Nós vamos ser um rio de águas correntes, como a Ana Paula pregou, uma fonte de água viva. Olha que oportunidade, nós sermos uma fonte no meio do povo que necessita tanto de refrigério, tanto de paz, tanto de milagre, e você é contado como uma fonte dessa, para levar aqueles que não conhecem às águas tranquilas, que é a palavra do Senhor. Bem, glória a Deus.